Olá, senhor queridos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula nossa do Instituto Bíblico de Campinas. Esse que vos fala é o professor Reinaldo Pinheiro. Nós vamos continuar aqui, nós vamos adentrar na nossa nona aula de Teologia de Missões, tá? Na nossa nona aula do curso Bacharel em Teologia, tá bom? Nós vamos fazer uma oração antes de dar início à nossa aula. Senhor Deus Pai, abençoe teus filhos e filhas que não assistiram essa aula, para que tire o melhor proveito possível para a glória do teu bom e perfeito nome. Queridos, vamos aqui adentrar na nossa nona aula. Nós estamos aqui, só dar uma olhadinha se meu áudio está bacana. Vamos adentrar aqui no nosso conteúdo programático da nona aula, tá? Vamos lá. O Paulo e a mensagem apocalíptica. Se você observar o contexto da mensagem de Paulo, nós já falamos na aula passada sobre o teor da mensagem de Paulo. Nós falamos que há alguns fatos que só Paulo aborda, sobre volta de Jesus, destruição do presente sistema, restauração do reino de Deus. Olha aqui, ó, 1 Coríntios 15, ó, ele fala de algumas coisas muito interessantes aqui, versículo 24. Então virá o fim, quando houver destruído todo o domínio e toda autoridade e poder, pois convém que ele reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Então, se você fizer uma análise, você vai ver assim, que a mensagem de Paulo, muitas vezes, ela fala de uma vinda iminente do Senhor Jesus. Tanto é que essa mensagem de Paulo, ela trouxe até alguns problemas para a igreja de Tessalonicenses. Ele passou por lá, pregou e falou sobre a volta do Senhor Jesus, e alguns irmãos desenvolveram uma falsa percepção de que o Senhor Jesus, podendo voltar a qualquer momento, é aquilo que a gente está trabalhando aqui. Será que essa mensagem de Paulo não provocaria uma alienação? Por quê? Qual que é a questão? Alguns irmãos, entendendo que Jesus pudesse voltar a qualquer momento, desenvolveram duas condutas. Uns achavam que não precisava mais trabalhar. Por que eu vou trabalhar? Jesus vai voltar amanhã? Para que eu vou trabalhar? Para que eu vou estudar, se fosse hoje, né? Para que eu vou estudar? Para que eu vou trabalhar? Para que eu vou me esforçar se Jesus vai voltar amanhã? Então, desenvolver essa conduta, assim, meio de alienação social, alienação do mundo. Ué, se você soubesse que o mundo vai acabar amanhã, você ficaria preocupado em trabalhar? Não, o que eu tenho dá para comer até amanhã. Vou comer o que eu tenho aqui em casa e esperar o mundo acabar, né? Se você soubesse que o mundo fosse acabar amanhã. Essa é a questão. Então, essa mensagem que Paulo trouxe sobre a volta de Jesus provocou em alguns uma certa conduta de alienação. Mas Paulo não incentivou isso, uma má interpretação. Tanto é que, se você observar ali em Tessalonicenses, Paulo tem dois problemas. O problema é que alguns, acreditando que Jesus podia voltar a qualquer momento, e aqueles que morressem antes da volta de Jesus não teriam o gozo da vida eterna, né? E outros que diziam, vou trabalhar para quê? Eu não vou trabalhar não, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Gerou uma certa ociosidade aqui. Tanto é que Paulo fala aqui em Gálatas, em 2 Tessalonicenses 3:10, portanto, quando estávamos convosco, vos ordenamos isso, se alguém não quer trabalhar, também não coma, tá? Então, havia o que ele diz, alguns que andam desordenadamente aí no meio de vocês, não aprenderam com a gente, e tem essa conduta desordenada aí de não querer trabalhar, então gerava esse sentimento de preguiça, de ócio, e gerava também uma falsa percepção que alguns achavam que quem havia morrido não teria o privilégio da vida eterna, que é o que está aqui em 2 Tessalonicenses 4:13, Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não entristeçais como os demais que não têm esperança. E aí Paulo fala, quem morreu não tem prejuízo, porque quem morreu vai ser ressuscitado primeiro que os vivos, e ressuscitado, transformados. Então, quem morreu não tem prejuízo. Eles tiveram essa falsa percepção, que Paulo realmente apresentava o evangelho, apresentava o reino de Deus, a volta do Senhor Jesus iminente, e tal, e tudo mais. A igreja vivia essa expectativa. Não é errada, porque o Senhor Jesus disse lá, quando ele ascendeu, que ele voltaria.
O próprio Pedro, lá na frente, ele vai dizer assim, ó, alguns nos últimos dias vão escarnecer, dizendo onde está a promessa da sua vinda. Segundo Pedro 3, ali, os primeiros versículos, ele fala assim, porque desde que nossos pais morreram, todas as coisas permanecem do mesmo jeito e tal. E no versículo 8 ele fala assim, não, mas toma cuidado, 3 e 8, porque para Deus um ano é um dia como 1000 anos, 1000 anos como um dia, Deus não tem pressa. E no versículo 9 ele diz o porquê, que Deus não quer que ninguém se perca, esse é o propósito, mas que todos alcancem a salvação. Esse é o objetivo, que todos se tornem para Deus e alcancem a salvação. Esse é o propósito. Então, queridos, o que a gente tem que entender? A mensagem de Paulo não era para provocar alienação, ainda que alguns tivessem essa conduta, como a gente vê em Tessalonicenses, nos irmãos de Tessalônica ali, que alguns queriam trabalhar, Paulo não quer trabalhar, então não come. E outros entendiam que, mas quem morreu, morreu sem Jesus, morreu não vai ter o privilégio da vida eterna. Paulo disse, calma, calma, não é bem assim. Quem morreu vai ser ressuscitado. Tanto é que essa vivência de Tessalônica era tão grande de volta de Jesus, que todos os capítulos de Tessalonicenses, você vai ver que Paulo termina falando sobre a volta de Jesus. É fato que Paulo não escreveu dividido em capítulos isso aqui, tá? Fato que Paulo não dividiu em capítulos, isso a gente não pode esquecer. Mas você vai ver que há mais de uma vez que ele fala sobre a volta de Jesus. Interessante que quando foram dividir, acabou calhando que todos os capítulos de 1 Tessalonicenses acabam falando sobre a volta de Jesus, abordando o tema. Ó. Capítulo 1, versículo 10. E aguardardes, Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 1 e 10, ó. E aguardardes do céu a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, saber que Jesus que nos livra da ira vindoura. Capítulo 2, versículo 19 ali, ó. Pois qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória na presença do nosso Senhor Jesus Cristo na sua vinda. Capítulo 3, versículo 13, ó. Possa ele vos confirmar os corações para que sejais irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com seus santos. Capítulo 3, aqui, os últimos versículos. O 4, que ele fala ali a partir do versículo 13, de forma extraordinária, sobre a vinda do Senhor Jesus. O capítulo 5, 23, ó, diz, ao mesmo Deus de paz, santifique plenamente o vosso corpo, alma e espírito sejam preservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus. Ele aborda muito isso. E como conciliar essa mensagem de volta de Jesus com a ausência de alienação social, e a pessoa não parar de querer fazer tudo, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Esse era um dos problemas da igreja, que Paulo estava ali lidando com ele. Esse era um dos problemas da igreja que Paulo tinha que lidar. Se a mensagem de Paulo aponta para um apocalipse final, né, que é o que a gente acabou de falar, que Jesus pode voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, quando Deus se tornará tudo em todos, que é aquele texto que nós acabamos de ler, que o reino de Deus será implantado, destruição do presente sistema, como relacionar essa mensagem com uma ética para viver agora? Deus vai voltar a qualquer momento. Estava provocando problema lá em Tessalônica. Você vai ver que os irmãos ali não queriam mais trabalhar, né? Jesus vai voltar a qualquer momento. A que comportamento essa mensagem poderá levar? Poderia conduzir aquele comportamento que ocorreu em Tessalonicenses. Ociosidade, tá? Não poderia uma mensagem de caráter espiritual para uma salvação individual levar os cristãos a uma alienação social, visto que há recompensa na outra vida, na escatologia da história. Então, você vai observar que isso acabava conduzindo, mas o Paulo vai pontuar e corrigir essas condutas justamente com as epístolas. Paulo e a lei, a exclusão das práticas judaizantes. Paulo bateu firme concernente a essa questão da guarda da lei, do judaísmo. Paulo bateu firme nisso, tá? Nós já trabalhamos isso em aulas anteriores, não vou aprofundar tanto assim, tá? O apóstolo Paulo percebia que a ortodoxia judaica particularizava a lei, fazendo dela um elemento legitimador da exclusividade separatista e segregária, dando orgulho de ser um povo eleito. Então, o que Paulo apresenta? Você vai ver ele trabalhando isso. Por isso que ele fala assim, peraí, vocês estão achando que vocês são melhores? Não, Deus de ambos os povos, ele fez um, ele trabalha isso aqui, ó, em Efésios 2 e 11, ó. Portanto, lembrai-vos de que outrora eres gentios na carne, falando dos irmãos de Éfeso, tá? Chamados incircuncisos pelos que na carne se chama circuncisão, que são os judeus, feitos pela mão dos homens. Eles têm a circuncisão, mas é feito por mão humana. Que naquele tempo estáveis sem Cristo antes, vocês estavam separados, ó,
da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Tá? Então, é o que ele está dizendo. Vocês estavam separados diante da lei, vocês não tinham privilégio, prerrogativas nenhuma. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, então, aquela prerrogativa dos judeus é afastada. Já pelo sangue de Cristo chegasse perto, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, judeu e gentil, fez um, que é igreja, e destruiu a parede da separação, a barreira da inimizade, que estava no meio, desfazendo na sua carne. Então, Cristo vai e destrói essa barreira de separação. Ainda assim, os judeus continuavam entendendo que eles eram povo seleto, especial e tudo mais. A lei acabava afastando eles, porque eles achavam que eram salvos por ser judeu. E o Novo Testamento destrói esse pensamento. Começando por João, o Batista. Quem que ele estava batizando para arrependimento? Judeus. Ele está ali no Jordão, na Judéia, batizando os judeus. E os religiosos iam lá achando que eram salvos por ser judeus. E o Batista diz em Mateus 3, vocês acham que vocês têm algum privilégio porque vocês são judeus? Chamava eles de raça de víboras. Não só os religiosos, mas Lucas subentende com o texto de Lucas que ele atribuía esse adjetivo aí de raça de víboras a todos os judeus que tinham lá. Tá? Boa parte deles. Ele pregava isso aí, parece meio genérico também. E ele dizia, vocês acham que vocês, a todos aqueles judeus que achavam que eram salvos por ser judeus, vocês acham que são judeus por ser filhos, descendentes de Abraão? Pegava uma pedra e dizia, dessa pedra Deus pode suscitar filho de Abraão. Você não tem privilégio, prerrogativa nenhuma. Aí você vai observar que o Senhor Jesus continua com essa posição de atrair os judeus de volta. Tanto é que ele fala para os 12, Mateus 10, e fala, não vá aos gentios e nem a Samaria. Vá primeiro aos judeus para trazer eles de volta para mim. Mateus 15, ali nós já falamos para vocês, no fato envolvendo a mulher cananeia, ele disse que eu vim para os judeus. Depois, com a rejeição dos judeus, abre a porta para os gentios. Mas, mesmo assim, os judeus que aderiam ao cristianismo, eles continuavam se considerando uma classe superior e queriam forçar os gentios a praticar a liturgia, os regramentos litúrgicos relacionados estritamente com o judaísmo, que os cristãos não estavam obrigados, principalmente os gentios. Tá? Paulo diz aqui, sobre a igreja, que ele diz aqui em Efésios, capítulo 3 de Efésios, versículo 10, e assim, e foi assim para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestes. Então, a igreja é a multiforme sabedoria de Deus conhecida nos principados e nas potestades. Observe a multiforme sabedoria de Deus. Trabalhando isso, a igreja formada a partir de judeus e gentios, quebrando a barreira da separação, e os judeus que achavam que eram superiores. Eles usavam, como diz aqui, transformando em justiça a própria lei de Deus. Havia ocorrido uma inversão da sua função, pois a escritura proviam de Deus, mas eles fizeram as suas próprias escrituras, entendiam o seu entendimento das escrituras e achavam que isso dava a eles prerrogativas divinas. O evangelho abolicionista, porque ele vai lá e derruba essa parede de separação, derruba essas prerrogativas unicamente dos judeus e faz deles um povo único, gentil e judeu, escravo e senhor, homem e mulher, grego e judeu, todos um só, tá? O evangelho ele vai lá e destrói isso. Então, esse era o pensamento de Paulo. O evangelho tem que chegar a todos, porque não tem prerrogativa para ninguém. Se tivesse prerrogativa, o que Paulo vai fazer? Vou evangelizar só os gentios, mas não. Paulo buscou evangelizar os judeus. Quando ele chegava na cidade, primeiro onde ele ia? Nas sinagogas. Sinagoga era o lugar que ele achava quem lá? Os judeus. Paulo continuou buscando evangelizar os judeus. Por isso você vai ver em Atos dos Apóstolos várias vezes que ele vai nas sinagogas. Quando ele está preso em Roma, ele vai convocar os irmãos, os judeus, tá? Olha o que ele diz aqui, Atos 28, Atos 28, ele vai dizer aqui, tá, opção, César, tal. Deixa eu só achar aqui. Versículo 28, 21, Paulo diz assim, então eles lhe disseram, não,
Nós não recebemos na Judéia carta a teu respeito. Aqui, ó, versículo 20. Por essa causa chamei para vos falar, ó, aqui. Versículo 19, 20, 19, diz assim, ó, mas opondo-se os judeus, foi-me forçoso apelar para César e tal, tal. Por essa causa chamei-vos para falar. Ele convoca os judeus de lá, ó, e por causa da esperança de Israel, que eu estou preso com essa cadeia. Está discursando ali, lá em Roma. Aí ele diz aqui, ó, então eles lhe disseram, nós não recebemos da Judéia carta a teu respeito, nem veio aqui irmão algum que nos contasse ou dissesse mal de ti. No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que pensas, pois quanto a esta seita, sabemos que em toda parte se fala contra ela. Então, observe que Paulo, lá em Roma, ele convoca os irmãos, os judeus de lá, para que falasse com ele. Olha o versículo 17, ó, 28 e 17, ó, você vai ver o contexto. Ó. 3 dias depois, Paulo convocou os principais judeus. Quando eles se reuniram, Paulo lhes disse, irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo e contra os ritos paternos, vim contudo preso a este lugar, entregue nas mãos dos romanos. Atos 20 e 17. Então, você vai observar que mesmo em Roma, depois que ele foi preso em Jerusalém, conduzido para Roma, todo aquele percurso dele, quando ele chega em Roma, ele chama os judeus que estavam em Roma para apresentar o evangelho a eles. Então, Paulo buscava apresentar o evangelho a judeus e a gentios. Mas como os judeus rejeitaram, ele pega e toma essa atitude de estender o evangelho a Cristo. Ele vai apresentar, ouvindo eles, tal, tal. Ó, versículo 28, Atos 28, 28. Portanto, quero que saibais que essa salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles ouvirão. Por que Paulo fala isso? Porque ele Queridos, a gente teve um probleminha aqui, mas vamos continuar a nossa gravação, tá bom? Temos um probleminha técnico aqui, mas vamos continuar. Então, Atos, ó, se você observar aqui, nós estamos gravando, tudo ok, certinho, a mídia está certa. Só houve uma interrupção, pequena interrupção aqui, mas está tudo ok. Deixa eu ver. Som, 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 som. Teste, som, som, som. Tá ok. Vamos lá. Só testar aqui. Som, teste, tá ok. Queridos, então, se nós observarmos, o Paulo, ele continua levando o evangelho aos judeus. Então, não tem aquele pensamento assim, não, mas Paulo abandonou os judeus. Você vai ver que ele apresenta os judeus, rejeitam aqui em Atos 28. Então, vou estender aos gentios, tá? Vamos lá. A missão paulina em Romanos. Em Romanos, Paulo apresenta o quê? Que houve o endurecimento dos judeus, e por conta desse endurecimento dos judeus, surge o quê? O chamado tempo dos gentios. É aquilo, o evangelho veio para eles, nós apresentamos para eles, mas eles não receberam. Esse endurecimento parcial de Israel estende a missão, estende a porta para os gentios, que é o tempo chamado tempo dos gentios. Olha aqui, Romanos 10, aqui 11, está o tempo dos gentios, ó. Versículo 25, Paulo está escrevendo aos romanos, então ele está escrevendo aos gentios. Ele diz, não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento vem em parte a Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado, e assim todo Israel será salvo. Então, esse todo Israel ainda é relativo, todo Israel é remanescente. Se você voltar um pouquinho aqui, ó, Romanos 9, 27, ó, Isaías clamava acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente que será salvo. Mas esse endurecimento veio para os judeus, veio para Israel, para que abrisse a porta de salvação para os gentios. Tá? O endurecimento parcial de Israel. Israel será salvo somente com o encontro pessoal por ocasião da volta do Messias.
da mesma forma que o judeu Paulo se converteu. Hoje, o judeu precisa se converter a Cristo. Ao mesmo tempo, Paulo exorta os cristãos a que não presumam que existam a parte de Israel. Ele está dizendo assim, olha aqui, a questão é a seguinte, vocês não têm prerrogativa sobre Israel, tá? Fico muito esperto que vocês não têm prerrogativa nenhuma sobre Israel. Tanto é que ele fala, não te glorie a ti mesmo, você é a oliveira brava que foi enxertada na árvore. Se Deus foi lá e cortou o natural para enxertar você, porque o natural perdeu o propósito, quem não dirá você que é uma gambiarra, é enxerto. É uma oliveira brava que foi enxertada ali numa árvore, na oliveira boa. Então, fique esperto. Se Deus não poupou o que era natural, cortou, jogou fora e enxertou você pela misericórdia dele, então acredita que a mesma justiça que cortou o natural pode cortar você, se você não se comportar de acordo com aquilo que Deus espera de você. Ele falou isso, tá? Então, essa é a questão. Outro detalhe que a gente tem que pontuar. Paulo salienta, a igreja não é o novo Israel. Ele mesmo disse, abriu só um lapso para os gentios entrarem. Nem para os gentios entrarem. Essa história de que igreja não é Israel, não. Igreja é igreja, Israel é Israel. Igreja não é o novo Israel. Paulo salienta isso aqui, tá? Então você tem que observar isso. Porque essa questão de igreja ser o novo Israel, substituindo Israel, acaba sendo uma doutrina perigosa, tá? Isso aconteceu a partir do século II, dos escritos de Barnabé e Justino Mártir. Mas não é o Barnabé apóstolo, não, tá? Barnabé apóstolo ficou lá no século I, tá? Então, assim, a gente tem que tomar um cuidado com essa questão de igreja novo Israel, porque isso gerou muito antissemitismo, que alguns entendiam que a igreja era novo Israel, tinha substituído Israel, então acabou. Israel perdeu o plano de Deus, saiu do plano de Deus, entrou a igreja no lugar dele, Deus não tem mais nada que Israel, deixa acabar com Israel, por fogo dos Deus. Não, não. Deus ainda tem um plano com Israel por conta de Abraão. Tá? A promessa de Abraão continua viva. Jeremias, olha o texto de Jeremias aqui, a igreja não substituiu Israel. Israel é Israel, igreja continua sendo igreja. Olha o que Deus diz aqui em Jeremias, esse texto é muito sério. Jeremias 31, 35, ó. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, as estrelas fixas das estrelas para a luz da noite, que fende o mar e faz bramer as suas ondas, do Senhor dos Exércitos, seu nome. Somente se esse decreto desaparecer diante de mim, diz o Senhor, deixará a descendência de Israel de ser uma nação na minha presença. Olha o que Deus está dizendo. Só se acabar sol, lua, estrela, mar, tudo, Israel desaparece. Então, tenta acabar com Israel, para mim. Porque ele prometeu para Abraão, a terra é de Abraão para sempre. Olã, eterno. Deus disse assim, ó, essa terra é sua eternamente. O termo ali é Olã, o termo utilizado para Deus. Então, igreja não substitui Israel. Israel, igreja é igreja. A igreja que Paulo apresenta é uma igreja que é uma comunidade formada por todos, plural, entendeu? E ele vai dizer, consistente em bárbaros, gregos, judeus, gentios, ricos, pobres, livres, escravos. Então, não tem mais divisão. A igreja que Paulo apresenta é uma igreja para todos. E aí, por isso que ele critica esse exclusivismo de Israel. Não, vocês não têm exclusivismo. Não tem. Deus chama os gentios e chama Israel para formar a igreja. Deus chama o servo e chama o Senhor para formar a igreja. Ele trabalha com isso lá em Filemão. Deus chama o grego, Deus chama o bárbaro, Deus chama o judeu para formar a igreja. Deus chama o homem, Deus chama a mulher para formar a igreja. Então, a igreja ela é formada por vários povos, por várias pessoas, e ela é plural. Não tem aquele negócio de um ser melhor que o outro, e ela é formada por todos os povos diante de Cristo. Nós somos um em Cristo, herdeiros, família de Deus e tudo mais. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu ministério, Deus abençoe o seu dia.